A distribuição normal. Uma distribuição de probabilidade é uma função matemática que fornece as probabilidades de ocorrência de diferentes resultados possíveis em uma experiência. A distribuição normal ou gaussiana é a mais familiar das distribuições de probabilidade e também a mais importante em estatísticas e machine learning. Observem na ilustração a distribuição de frequências dos níveis de hemoglobina em crianças e o número de aranhas esperado na região rural brasileira, mas nesse caso temos uma distribuição de probabilidades. Note também que as curvas normais do mundo real obviamente não são perfeitas. Um dispositivo inventado por Francis Galton, a Bean Machine, é considerado o primeiro gerador de variáveis aleatórias normais. Essa máquina consiste em uma placa vertical com fileiras intercaladas de pinos. As pequenas esferas caem da parte superior e vão aleatoriamente para a esquerda ou direita ao bater nos pinos. As esferas são coletadas na parte inferior e geram um padrão semelhante à curva normal. Com isso, Galton procurou demonstrar que, com tamanho amostral suficiente, a distribuição binomial, no caso o binômio para a esquerda ou para a direita, aproxima uma distribuição normal. Entre suas aplicações, proporcionou uma visão da regressão à média, que veremos à frente. Vemos que a distribuição segue uma curva de sino, a distribuição gaussiana, o que significa que os valores são mais prováveis em torno da média do que nos extremos. A distribuição gaussiana é onipresente na natureza e na sociedade. Por exemplo, o peso de recém-nascidos é uma variável aleatória contínua. À medida que vamos colocando mais observações, mais gaussiana fica a curva. Em termos mais formais, a distribuição normal é uma distribuição de probabilidade contínua parametrizada pela sua média e pelo desvio padrão, como vemos na fórmula. Essa função é chamada de densidade de probabilidade da distribuição normal. Observe que com um desvio padrão englobamos 68,26% dos dados e com dois desvios padrão aproximadamente 95% dos dados. Vamos analisar em mais detalhes essa fórmula. O desvio padrão controla a largura da curva. O termo menos x menos μ ao quadrado faz com que a função diminua à medida que a distância ao centro aumenta. E a expressão na fração é uma constante que normaliza a curva. Note que essa expressão se refere à distribuição em uma dimensão, porém em Machine Learning trabalhamos com muitas dimensões, e neste caso x e μ serão vetores de d dimensões. Veja 4 exemplos de distribuição normal e como a forma da curva se modifica em função das médias e do desvio padrão. Suponhamos que no exemplo do peso dos recém-nascidos, tenhamos média de 2.800 gramas e desvio padrão de 500 gramas. Então, as probabilidades de P entre 2.300 e 3.300 são 0,683 ou 68,3% e assim por diante. Usando esse modelo, podemos dizer que cerca de 68% dos recém-nascidos pesam entre 2.300 e 3.300 gramas. O peso de aproximadamente 95% dos recém-nascidos está entre 1.800 e 3.800 gramas. Praticamente todos os bebês dessa população nascem com peso no intervalo 1.300 e 4.300 gramas. Naturalmente, como já dissemos, não existe na natureza algo que tenha uma curva normal perfeita. As curvas geralmente fogem da normalidade em duas formas: skew, inclinações, e kurtoses. Skewness, assimetria ou bias, é o grau de desvio ou afastamento da distribuição. Existem dois tipos de distorção, positivo e negativo. Kurtoses, ou a kurtose, é uma medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade. Os valores de skewness e kurtoses entre -2 e +2 são considerados aceitáveis para comprovar a distribuição univariada normal. Momentos. De vez em quando, na literatura de Machine Learning, os termos primeiro momento, segundo momento, etc. vão aparecer. Se você não sabe o que esses termos significam, você não vai entender o artigo. Um momento é uma medida quantitativa que especifica a forma de uma função.
Se a função é uma distribuição de probabilidade, então o primeiro momento é o valor esperado ou a média. O segundo momento central é a variância. O terceiro momento é a assimetria ou skewness. E o quarto momento é a curtose. O conceito matemático está intimamente relacionado ao conceito de momento na física. Uma distribuição estatística pode ser especificada por seus momentos, embora eles não a expliquem totalmente. Então, uma vez que os momentos populacionais são conhecidos, isso significa que a forma da distribuição de probabilidade populacional é conhecida também. Muitos fenômenos não seguem a distribuição normal. Por exemplo, a variação do índice SP500 tem uma distribuição bimodal ou o crescimento de bactérias segue naturalmente uma distribuição exponencial. Em Machine Learning, assumimos que o chamado erro irredutível ou aleatório, que veremos mais à frente, tem distribuição normal. É claro que os erros aleatórios de diferentes tipos de processos poderiam ser descritos uma ampla gama de distribuições de probabilidades diferentes, em geral incluindo as distribuições uniforme, triangular, dupla exponencial, binomial e Poisson. Na maioria dos métodos de modelagem de processo, no entanto, as inferências sobre o processo são baseadas na ideia de que os erros aleatórios são extraídos de uma distribuição normal. Uma razão pela qual isso é feito é porque a distribuição normal muitas vezes descreve a distribuição real dos erros aleatórios em processos do mundo real razoavelmente bem. A distribuição normal também é usada porque a teoria matemática por trás dela é bem desenvolvida e suporta uma ampla gama de inferências sobre as funções dos dados relevantes para diferentes tipos de perguntas sobre o processo. Mas como saber quando uma distribuição está dentro ou fora de um padrão normal? Uma abordagem informal para testar a normalidade é comparar uma distribuição de frequência dos dados da amostra com uma curva de probabilidade normal, como fizemos nos exemplos acima. A distribuição dos dados deve ser em forma de sino e assemelhar-se à distribuição normal. Isso pode ser difícil de ver se a amostra é pequena. Também podemos construir um gráfico QQ, quartil-quartil, ou gráfico de percentis, para testar a suposição de normalidade, como na figura. Esses são os pontos em que uma certa proporção de seus dados caem. Por exemplo, imagine a distribuição normal padrão clássica em forma de sino, com uma média de 0 representada pela curva vermelha. O quartil 0,5, ou percentil 50, é 0. Metade dos dados estão abaixo de 0. Esse é o pico da curva de sino. No gráfico QQ, a distribuição normal perfeita é representada pela reta vermelha e a distribuição de nossas observações é representada pelos círculos azuis. O quartil 0,95 ou percentil 95 é de cerca de 1,64. 95% dos dados estão abaixo de 1,64. Nessa figura podemos ver na curva QQ que a distribuição de nossas observações é bastante normal, exceto nas extremidades, onde os pontos caem fora da distribuição normal perfeita. Isso fornece uma abordagem para decidir se um conjunto de dados é normalmente distribuído. Todos os pontos para uma distribuição normal devem aproximadamente formar uma linha reta que cai entre 95% dos limites do intervalo de confiança. Nesse gráfico, os pontos de dados seguem aproximadamente uma linha reta que cai principalmente os limites do intervalo de confiança de 95%, e por isso pode ser concluído que os dados são normalmente distribuídos.